Todo mundo tem algo a dizer, tem uma história a contar. Mas essa aqui une milhares de vidas. Essa é a história de uma era, a era de um século. Baby, compra o jornal e vem ver o sol. Ele continua a brilhar, apesar de tanta barbaridade. Baby, escuta o galo cantar, a aurora dos nossos tempos. Não é hora de chorar, amanheceu o pensamento. O poeta está vivo, com seus moinhos de vento, a impulsionar a grande roda da história. Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento. Mãe-Mirim já foi Mariana. Pouca gente sabe, mas devido aos pertencimentos, né? Manhumirim pertencia a Manhuaçu, que por sua vez pertencia a Ponte Nova, que pertenceu a Mariana, que foi a primeira cidade, a primeira vila de Minas Gerais. Pouca gente sabe dessa origem distinta que Manhumirim teve. Manhumirim geograficamente está localizado na Mata Atlântica. Por isso, essa região é chamada de Zona da Mata Mineira. E uma das características dessa região é ela ter sido habitada por indígenas. Aqui, especificadamente, habitavam os índios puris, que eram índios com residência fixa, que já dominavam a agricultura, por isso eles não tinham a necessidade de se locomover. Porém, outra tribo indígena também passou por aqui, que eram os botocudos, tribo rival dos puris. Eles guerreavam entre si, e uma característica desses botocudos é justamente essa rivalidade e eles destruírem por onde eles passavam. O nome Manhumirim vem, inclusive, dessa tribo, os botocudos, que chamavam a localidade de Manhã-Mirim. Nós aprendemos desde cedo que a tradução dessa frase seria Rio Pequeno. Mas já sabe-se hoje, os historiadores chegaram a esse consenso, que o mais indicado é que seria um local de chuva pequena ou local onde chove pouco. O que se tem de notícia do primeiro não indígena a chegar na cidade é de um desertor da Guerra do Paraguai, Manuel Francisco de Paula Cunha. Ele chega nessa região fugindo da Guerra do Paraguai, se instala, toma posse das terras e assim começa a urbanização do que viria a ser Manhumirim. A primeira instituição a chegar verdadeiramente em Manhumirim é a maçonaria. E é através da maçonaria e da sua influência que Manhumirim se desenvolve, principalmente com a chegada da linha férrea Leopoldina Railway. Devido ao desenvolvimento imediato que veio com a estação, Manhumirim consegue, 9 anos após, em 1924, a sua emancipação política de Manhuaçu. O desenvolvimento de Manhumirim se dá totalmente devido à influência maçônica. Influência essa que é interrompida em 1928 com a chegada do missionário católico Padre Júlio Maria, que vem com 2 objetivos principais: difundir o catolicismo na nossa região e frear o protestantismo que estava crescendo muito rápido na região de Alto Jequitibá, que nessa época era também Manhumirim. Padre Júlio Maria também é um nome principal na urbanização e desenvolvimento da nossa cidade, construindo, na época, as maiores instituições que ajudaram nesse setor. Manhumirim, então, se desenvolvia com muita velocidade na área urbana,
mas também na área rural. Na década de 30 é quando se inicia o que é o motor propulsor do nosso desenvolvimento até hoje, que são as plantações de café. Moimirim continua o seu desenvolvimento até os dias atuais, o que mostra a fibra, garra e vontade de vencer do seu povo. Nossa história é marcada por vários fatos, como, por exemplo, termos a primeira igreja de concreto armado da América Latina, a primeira congregação religiosa masculina do Brasil, o maior parque natural municipal do estado, o fato de termos participado ativamente com pracinhas na Segunda Guerra Mundial, ou seja, uma história maravilhosa. E eu acredito e torço para que essa história se propague muito além dos 100 anos. Para mim, o centenário de Moimirim se resume em uma palavra: história. Pois nós temos uma história linda, cheia de fatos e curiosidades que poucos conhecem e não caberia em um vídeo pequeno. Muita gente sabe que Moimirim já teve um cinema, mas poucos sabem o porquê acabou. Eu sou a 8ª filha dos 9 filhos de Caetano Flora e de Assíria Barros Flora. Meu pai era italiano, nasceu na cidade de Marateia, Porto. Então, no dia 20 de novembro de 1927, ele desembarcou no Rio de Janeiro, pegou um trem, a antiga Maria Fumaça, com destino a Moimirim, pois aqui morava um tio dele, senhor João Raeli. Meu pai era amante de óperas, valsas, artes e apaixonado por fitas cinematográficas. Por isso que veio a ideia dele construir o cinema. O cinema foi construído em 1950, na rua que atualmente tem o nome dele. E quando foi na inauguração, houve um problema de arbítrio da prefeitura que exigiu que ele colocasse 200 sacos de areia no telhado do cinema para ver se não ia haver nenhuma rachadura. No final de 30 dias, foi inaugurado o cinema com o filme Sansão e Dalila. O cinema tinha 2 andares, na parte de baixo tinham 6 portas, 3 em cada lateral, com um beco para saída do povo de dentro do cinema. Tinham 740 cadeiras, uma máquina alemã cinematográfica, tinha um gerador, porque a nossa luz vinha da hidrelétrica de Manhuaçu. Como faltava muita luz no Moimirim, ele tinha um gerador próprio. O meu irmão Valdir era o gerente do cinema. Todo mês ele ia ao Rio de Janeiro contratar os filmes que iriam passar durante o mês. Na Semana Santa, como vinha muitos visitantes por causa da festa, o cinema tinha sessão das 2, 4, 6 e 8. Quando passava o filme A Paixão de Cristo, era preto e branco e mudo. Os filmes chegavam através da Maria Fumaça, da Leopoldina, era trem. Os filmes vinham dentro de latas enormes, porque os rolos eram muito grandes, então eram 5, 6 latas com a película dentro, para poder passar por projetor. Em janeiro de 1979, houve uma enchente muito grande em Moimirim, e atrás do cinema tinha um muro de arrimo do seminário. O papai já tinha alertado que aquele muro iria cair, mas não deram importância. E foi o que aconteceu nesse dia que ouvimos um estrondo muito grande. O meu pai atravessou a rua e entrou no cinema. O muro estava desabando sobre o cinema. Ele viu aquilo ao vivo, a menina dos olhos dele ser destruída, porque ele era apaixonado pelo cinema. Foram retirados 380 caminhões caçamba de entulho de dentro do cinema. O cinema perdeu mais de 10 metros de comprimento, a tela acabou, o gerador ficou perdido no meio dos escombros. Foi uma tragédia tão grande que o meu pai viu aquilo que ele mais amava ser destruído, ali ele teve o primeiro infarto dele. Depois disso, meu pai nunca mais foi o mesmo. Assim chegou ao fim a história
do cinema em Mãe-Mirim. Saudades, muitas saudades. Dá mesmo. Para mim, o centenário de Mãe-Mirim é ela continuar sendo a cidade dínamo que tanto nós conhecemos. Olha, eu como radialista, como repórter da Rádio Manhumirim, pude vivenciar momentos trágicos de Manhumirim, né? Em momentos em que a gente pensava, poxa, como vai ser o nosso futuro, né? O que vai acontecer no futuro dessa cidade, com tanta tragédia acontecendo. As enchentes de 97, elas marcaram muito. E eu vivenciei esse momento juntamente com toda a equipe da Rádio Manhumirim, com direção, enfim, das pessoas que se envolveram realmente naquele trágico acontecimento. 97 ficou marcado, acima de tudo, pelas mortes que aconteceram, né? Porque até o final, até aquele 4 de janeiro de 1997, estávamos com muita destruição, né? No comércio, encostas, desabamentos de casas, de residências, mas nós não tínhamos morte, né? Aí aconteceu o fato, foi no bairro Santo Antônio, né? Quando ali 7 pessoas perderam a vida, né? E em seguida uma pessoa tentou atravessar o rio Jequitibá, no bairro Santa Rita, que é um local também, um bairro que sofre muito, né? É o primeiro a ser atingido quando começa a questão da enchente, né? E ali uma pessoa foi atravessar o rio e acabou perdendo a vida. Então foram, se não me engano, 8 pessoas que perderam a vida nessas enchentes de 1997. E foram momentos terríveis, né? Nós chegamos a um momento da gente ter em Manhumirim mais de 2.000 pessoas desabrigadas e desalojadas. Então, foi um momento assim que começou a faltar esperança. Talvez essa seja a palavra, né? Eu me recordo bem quando, no dia 4 de janeiro, né, eu caminhando ali na rua Caetano Flora, eu me recordo que eu olhei para o céu e estou sendo sincero aqui nessas palavras que realmente mexem comigo, né? E perguntei a Deus, poxa, isso não vai terminar? Não vai terminar, não. E você olhava, para todo lado que você olhava, você via destruição. Eu vi força nas pessoas, né? Que conseguiram reerguer a cidade, que conseguiram continuar lutando. Na sequência, nós tivemos enchente em 98. Então as pessoas começavam a se recuperar, vinham mais perdas. Tivemos enchente em 2003 também, tivemos enchente em 2009, tivemos enchente em 2012. Então foi uma sequência, não foi só 97. Surgiram 2 novos bairros na cidade, que é o bairro Campestre e o Morada Nova, né, que surgiram a partir de 97. Para se ter uma ideia do tamanho da destruição, surgiram 2 novos bairros em virtude daqueles desabamentos que aconteceram no ano de 97. E aí veio 2020, né? E 2020 foi diferente. 2020 foi muito rápido. Foi muito sofrível e tenso. Eu me lembro de empresários do centro da cidade, gente ficou presa no seu próprio comércio, tendo ali funcionários juntos, né? A pessoa ficou presa no comércio e a água subindo. Imagina, a rádio está lá no ar, noticiando aquilo tudo, o desespero das pessoas, ligando a todo momento. Mais uma vez, a Rádio Manhumirim foi importantíssima, foi trágico. E eu digo quando foi rápido, porque, diferentemente de 97, que 97 foram uma sequência de chuvas
que começou mais ou menos no mês de outubro. No final de dezembro, aí já virou estado de calamidade pública. E 2020 foi muito rápido, né? Foi o extremo, né? Nunca se viu tanto um volume de água como o de 2020. Mais uma vez o comércio de Manhumirim, e muita gente perdeu tudo, né? Talvez pessoas que ainda estavam se recuperando, perderam tudo. Destes 100 anos, superação talvez seja a palavra que possa definir melhor, né, o município de Manhumirim. Eu acho que nós temos essa força para reerguer. Isso ficou provado de todos esses enfrentamentos. Manhumirim segue em frente e chega aí aos 100 anos, na esperança de que dias melhores virão pela frente. Você já ouviu falar do Carnaval de Manhumirim? Sim. Tudo que você ouviu falar realmente é verdade. E eu vou comprovar isso por intermédio de um jornal que eu ganhei de um grande amigo que hoje não está presente mais, mas participou do nosso carnaval. Esse jornal, ele é datado de 1982. O carnaval em Manhumirim, ele começou no meados da década de 60. Era um bloco. O bloco chamava Estrela. E ele foi fundado por duas pessoas. O nosso Eduardo Fraga e o garoto de Manhumirim, Mário Eringer. Na época, teve algumas discussões e alguns membros do grupo se desentenderam e resolveram fundar um novo bloco, que foi o Pinguim. Para você que é mais novo, não chegou a presenciar isso, a cidade era assim, o seu apogeu. Vinha pessoas de todos os lugares, até das capitais, Rio, Belo Horizonte, pessoas do Espírito Santo, e as casas ficavam cheias, os parentes, todo mundo recebia. Na verdade, nem os hotéis comportavam o quantitativo. O Carnaval de Manhumirim foi considerado um dos 3 melhores de Minas Gerais. Então, com essa confusão no bloco, surgiu o Pinguim. Na época, resolveram trocar as cores da escola, que até então a estrela era azul e branco, e passou a ser branco e vermelho. Contrapartida, o Pinguim adotou as cores também, verde, branco e preto. Tudo se deu até o ano de 1973, quando resolveram colocar a escola de samba na rua. Que até então eram blocos que batiam latas, frigideiras, era aquela bagunça desorganizada. E a nossa avenida aqui lotava mesmo assim. E a cidade ficava completamente dividida. O marido às vezes era Pinguim, a mulher era estrela, ou vice-versa. Os filhos eram uma coisa, o casal era outra. Mas era aquela briga gostosa e o carnaval era lindo, lindo. Era realmente difícil você colocar contrapartida qual escola era melhor. Tinha o coqueiro, tinha em cima da hora, mas a rixa realmente era entre as duas. Os anos passaram e 85 foi o último desfile das duas escolas. Para mim, o centenário de Manhumirim é isso, é viver numa terra onde a felicidade não existiu, a felicidade existe e ela está dentro de nós, dentro de cada um. Vamos reviver a nossa cultura, vamos valorizar quem fez pela nossa cultura, quem fez e faz pela nossa história. Em Manhumirim, o café já foi mais valioso do que o ouro. A cafeicultura de Manhumirim começou há muitos anos, não sei precisar a data exata, mas é muito antiga. E foi uma cafeicultura pujante, muito boa para os padrões da época. Mas com o passar dos anos,
o país passou a produzir muito café. Teve um excedente de mais de 50 milhões de sacas em estoque. Então os preços caíram vertiginosamente no mercado. O governo tomou várias providências para controlar essa produção de café. O governo queimou café, promoveu uma erradicação de café nos anos de 1962 até 1967, que foi um desastre para a cafeicultura de Mãe-Mirim. Nessa época, a cafeicultura de Mãe-Mirim entrou em grande decadência. Aí, com a decadência da cafeicultura, os preços caindo, e a erradicação erradicou mais café do que devia. Então, nessa época, fizeram um plano chamado Plano de Emergência, que era para plantar as lavouras com emergência mesmo. Nessa época, nos contrataram, eu fui um dos técnicos contratados pelo IBC, pelo Instituto Brasileiro do Café, certo? E nós começamos a atuar na região para recuperar a cafeicultura. Então, foi uma coisa completamente nova. Então, para promover essa aceitação, nós tivemos que fazer muitas reuniões, a gente aproveitava, só faltamos aproveitar enterro para fazer palestra, porque na missa a gente pediu o padre para uma palazinha lá para a gente dar um recado. Então a gente marcava as reuniões com o apoio do padre, com o apoio do prefeito, com o apoio das autoridades da cidade, para mostrar como que ia ser essa cafeicultura. Então, nesta época, o IBC foi muito importante aqui em Mãe-Mirim, nesse processo de introdução da nova cafeicultura. Mudou tudo. Antigamente era só lá no terreiro, muitas vezes o terreiro era de terra batida, não tinha muito jeito de fazer um café de qualidade. Com as tecnologias que foram introduzidas pelo IBC, na época, foi nós que começamos a introduzir isso na região, aí mudou completamente a cafeicultura. Hoje quase todo mundo tem seu secador, o preparo modificou muito. Hoje em dia o café continua sendo, vamos dizer assim, a mola mestra da economia da cidade de Mãe-Mirim e da região também. Muito importante Mãe-Mirim que hoje 90% da renda da agricultura do município vem do café. Para mim, o centenário de Mãe-Mirim é feito de gente forte, trabalhadora, que faz o café ficar mais valioso do que o ouro até hoje. O Parque Natural Municipal Sagui da Serra pode ser considerado um dos pulmões do estado de Minas Gerais, sendo um dos maiores em área verde em preservação. A área que compreende o Parque Natural Municipal Sagui da Serra foi adquirida pelo município em 1934. O então prefeito, o primeiro prefeito do município, adquiriu essa área no intuito de construir aqui uma captação de água que viesse a abastecer a cidade nos seus primórdios e ela perdura até hoje. Nos anos anteriores a 1999, essa área que compreende o parque aqui, ela estava completamente desprotegida. Então ela já vinha nesse estado sem proteção nenhuma e nenhuma lei específica para protegê-la desde 1934. Então isso perdurou até 1999, quando foi criada a lei de fundação do Parque Natural Municipal Sagui da Serra. A partir daí, foram feitos muitos trabalhos de levantamentos científicos, laudos técnicos, toda a documentação necessária para que o parque pudesse ser oficializado junto ao Estado. Sendo assim, concluído todos esses trabalhos, em 2000, em julho de 2000, o parque já abriu para visitação pública. E a partir daí, o parque começou a ter uma visitação muito expressiva, principalmente devido às palestras de educação ambiental que são ministradas aqui até hoje. O motivo do parque ter recebido o nome de Sagui da Serra foi uma homenagem que nós resolvemos fazer a um primata muito raro que existe aqui dentro. O parque praticamente um refúgio, um santuário dessa espécie.
que é o Sagui da Serra. E assim fizemos, criamos uma ONG, chama ONG Força Verde, Grupo Ambientalista de Manhumirim. Essa ONG foi criada por todas as pessoas que pensavam da mesma forma lá na cidade, que tinha que haver uma preservação aqui mais efetiva. Então esse grupo começou a lutar até que em 1999 procuramos o então prefeito, o senhor Erval Mendes, e fizemos a ele a proposta de nos apoiar para que nós pudéssemos criar aqui dentro uma reserva. E a partir dessa parceria, o pessoal da ONG começou a trabalhar aqui voluntariamente e a gente conseguiu, junto dessa forma, fazer todas as trilhas que tem aqui dentro, tudo com estudo aprofundado para não haver impacto. Então foram feitas as trilhas, foi feita a estrutura básica para que o parque pudesse começar a receber os visitantes. Então, assim, a participação dessa ONG foi fundamental, porque os resultados do que foi plantado estão aí hoje. Nós temos esse parque espetacular e a cada dia que passa a população fica mais orgulhosa do patrimônio natural que nós temos e assim o parque vem conseguindo ser muito bem preservado. Porque o parque, a partir do momento que foi aberto, em 99, até hoje, nós já temos mais de 8.000 alunos que receberam palestra aqui. Então, quando você considera um município de 20.000 habitantes, esse nível de alunos que já passaram por aqui é uma marca muito expressiva para a gente, sabendo que isso aí vai fazer diferença na vida deles até quando eles forem adultos. Então, essa importância educacional, essas palestras que a gente proporciona aqui já tornaram o parque referência regional em educação ambiental. Outra coisa muito importante é a preservação do banco biogenético, que é a função primordial de um parque, a gente ter todas as plantas aqui preservadas, os animais, para que isso seja uma coisa que tenha também a garantia de existência para o futuro. Para mim, o centenário de Manhumirim representa a união do homem com a natureza, tendo em vista que tudo isso teve início nos primórdios do município e esperamos que perdure para as gerações futuras. A história da Igreja Presbiteriana de Manhumirim se confunde com a própria história da cidade. Antes de Manhumirim ser emancipada, a igreja já estava aqui. Tudo começa aqui na Igreja Presbiteriana de Manhumirim por volta de 1910, 1911, quando o senhor Francisco Bastos convida o pastor da igreja de Alto Jequitibá para que realize um culto em sua casa, aqui em Manhumirim. Esse culto já envolve uma grande adesão de vários membros da igreja de Alto Jequitibá. A história, então, caminha e vários cultos são realizados aqui, depois, especificamente, no salão do Colégio Externato Mineiro. Dois irmãos da Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá, o senhor Alfredo Breder e o senhor Antônio Frossar, construíram casas de residência aqui e o senhor Alfredo Breder construiu o que viria a ser esse colégio, Externato Mineiro. E ele cedeu o salão do colégio para que a igreja pudesse realizar seus cultos. Os cultos foram acontecendo e no final, mais ou menos no ano de 1919, a Congregação Presbiteriana de Manhumirim foi organizada pela Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá. A congregação passa a se desenvolver, se fortalece bem, e então no dia 26 de março de 1922, às 11 horas da manhã, a Igreja Presbiteriana de Manhumirim é organizada pelo Presbitério Espírito Santo Minas. E aí então ela se torna uma igreja emancipada, independente, não é mais uma congregação da Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá. E aí, caminhando mais na história, a gente chega na década de 40, onde grandes momentos começam a acontecer na vida da igreja. A partir da década de 40, a igreja teve o seu primeiro pastorado longo, com o reverendo Apolinário Sattler, que chega aqui no final da década de 40 e permanece até o final da década de 50. Foram quase 15 anos de pastorado. O reverendo Apolinário é lembrado como um dos grandes pastores que passou por aqui. Depois dele, outros pastores vieram e a igreja começou a caminhar para o seu cinquentenário, que viria a acontecer no ano de 1972, com o pastorado do reverendo Paulo Sperber, que ficou aqui apenas 2 anos, mas teve o privilégio de ser o pastor do cinquentenário da igreja.
Em meados da década de 60, foi organizada a Igreja Presbiteriana de Vista Alegre, na zona rural de Manhumirim. Depois disso, a partir da década de 70, seguiram-se alguns pastorados curtos até a chegada do saudoso reverendo Cari Loubach Tavares, que aqui foi pastor durante 8 anos, e no seu pastorado se organizou a Igreja Presbiteriana Cidade Jardim, também filha da Igreja Presbiteriana de Manhumirim, fruto do trabalho dinâmico, evangelístico do reverendo Cari. No final da década de 80, chega aqui para a igreja o reverendo Sérgio Pereira Tavares, que era filho da Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá, e durante o pastorado dele, nós tivemos o pastorado mais longo da história da Igreja Presbiteriana de Manhumirim, cerca de 25 anos de ministério consecutivo aqui. O reverendo Sérgio teve um ministério extraordinário aqui, muito dinâmico, muito presente na cidade. Também contou com reformas importantes na parte estrutural da igreja. O templo que hoje temos foi reformado em sua grande parte em meados da década de 90, no período do pastorado do reverendo Sérgio. Em 2012 se encerra o pastorado do reverendo Sérgio aqui e nesse ano assume interinamente o pastor Paulo Martins Silva, que era o presidente do presbitério, pastor da igreja de Alto Jequitibá, e ao longo do ano de 2012 ele auxilia a igreja nesse processo de transição pastoral. Em 2013 vem o reverendo Léo, que embora tenha ficado apenas 2 anos aqui, 2013 e 2014, tem um pastorado muito positivo, muito dinâmico e muito marcante. Após ele, o reverendo Álvaro permanece aqui de 2015 a 2018 e eu estou aqui desde o ano 2019. No ano de 2022, nós tivemos o privilégio de comemorar o primeiro centenário da nossa igreja. Para mim, o centenário de Manhumirim é Ebenezer. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Como ao longo dos seus mais de 100 anos de história, o Senhor tem sustentado a Igreja Presbiteriana de Manhumirim, também tem sustentado a nossa cidade e derramado sobre ela seu amor e a sua graça. A construção da Igreja Matriz, hoje Santuário do Bom Jesus, ela se deu justamente no início da emancipação política de Manhumirim. Então, em 1924, o padre Frederico Labarreira era o cura do curato de Manhumirim. Então, ele reuniu uma comissão de pessoas e lançou o desafio de construir uma igreja. E essa comissão entrou em contato com um austríaco, o senhor Casagranda, e ele veio, conversou com a comissão, com o padre Frederico Labarreira. E o senhor Casagranda, engenheiro arquiteto, ele topou o desafio. E juntos começaram a pensar numa igreja diferente. E segundo o senhor Casagranda, ele queria construir uma igreja que tivesse, de fato, o simbolismo católico. E a igreja deveria ter um formato de uma cruz. As pessoas pensam que o formato da cruz se dá pelo telhado. Não, o formato da cruz está dentro do corpo da igreja. Você entra, você vê os braços da cruz e o corpo da cruz. A igreja toda é formada com várias colunas, lembrando as principais colunas da igreja, os 12 apóstolos. É que é a primeira igreja na América Latina construída em cimento armado. Você veja a dificuldade disso, né? Então, para uma cidade que estava iniciando, em 1924, e no Brasil não tinha produção de cimento, o cimento vem todo de fora, então a gente vê a coragem, a ousadia e, ao mesmo tempo, o olhar diferenciado, seja do padre da época, o Frederico Labarreira, como também da comissão. Júlio Emílio Alberto de Lombardi, hoje padre Júlio Maria, missionário belga, nascido em 1908 na Europa, era um homem apaixonado pelas artes e pela literatura. É lógico que as suas referências literárias vieram com ele. E nós podemos ver isso em suas obras, em suas construções, e uma delas é o Seminário Apostólico de Manhumirim. Quando nós olhamos para o seminário, nós vemos os seus desenhos, né, da arquitetura,
com referências diretas ao estilo gótico, ao estilo romano, ao estilo barroco. Cada andar do seminário, no desenho das janelas, nós vemos esse diferencial, o desenho mais reto, remetendo ao estilo romano, as colunas, né, sempre muito vistosas, o estilo barroco, que é cheio de detalhes, e também o estilo gótico. Quando o padre Júlio Maria construiu o seminário, ele provavelmente se inspirou nas suas referências europeias. O projeto da Igreja Matriz de Manhumirim não é do padre Júlio Maria como muita gente pensa. Quando ele chegou, a igreja já estava em construção e ela não foi feita de tijolos por questões políticas, né, por brigas de municípios que impediam o padre Júlio Maria de ter matéria-prima para a construção. Por isso, ele conseguiu da Europa cimento e ferragens para terminar a construção da Igreja Matriz de Manhumirim. Então, o padre Júlio Maria chega em 1928 e vai dar acabamento, conclusão a essa bela construção. Então, a ornamentação do santuário toda se dá pelo padre Júlio, as pinturas. O Santuário do Bom Jesus está também no início, né, da criação da cidade de Manhumirim. Então, em 1924, nascia a cidade de Manhumirim. Nesse mesmo ano, iniciava a construção desse belo patrimônio material, espiritual, da nossa cidade, da nossa região, o Santuário do Bom Jesus. Então, para mim, celebrar o centenário da cidade de Manhumirim é celebrar a história de um povo corajoso, de um povo trabalhador, mas de um povo também que quis construir um símbolo da sua fé. Então, celebrar o centenário de Manhumirim é celebrar também a construção de um símbolo que representasse a fé do seu povo, o Santuário do Bom Jesus. Só há santidade onde há totalidade de entrega a Deus. Mas a história começou dia 7 de janeiro de 1878, nasce o primeiro filho desta prole, Júlio Emílio de Lombardi, 16 anos de idade, participando de uma celebração de Eucaristia, escuta de um bispo missionário na África a necessidade de pessoas para a evangelização, e aquele jovem de família pobre sai pensativo e ele toma uma decisão muito importante. Ele diz: doarei minha vida. Chegando a Manhumirim, né, no dia 24 de março de 1928, ele então, com um bispo que lhe deu outras possibilidades de lugares, por exemplo, Caratinga, Manhuaçu, Carangola, né, ele quis escolher o Manhumirim. Manhumirim é uma escolha dele, né? Ele dizia: o selo das obras de Deus é o sofrimento, e eu quero ficar numa região que seja mais exigente para mim. Neste mesmo ano, ele funda o jornal O Lutador. A sua primeira edição é 25 de novembro de 1928. É uma quantidade de distribuição que chegava a 36 mil exemplares, né, naquelas condições de época, isso é um número considerável. Em 1929, nasce então, em Manhumirim, no dia 25 de março de 1929, a Congregação dos Missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, conhecida como Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora. Com isso, ele começa naturalmente a construção do seminário, já inicia também o Pio XI, Ginásio Pio XI, ele funda o hospital, que hoje é o Hospital Padre Júlio Maria, Colégio Santa Terezinha. No mesmo ano, em 24 de dezembro de 1929, funda a Congregação das Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora, funda asilo, né, o Patronato Agrícola Santa Maria, a usina para gerar energia elétrica. Então, este homem da sensibilidade, da capacidade de perceber as necessidades, né, do lugar onde missiona. Manhumirim e Padre Júlio cresceram juntos. Nós não podemos falar da história de Manhumirim sem lembrar, fazer memória
deste missionário. Para mim, celebrar o centenário de Manhumirim é, sem dúvida, levar em consideração tantas pessoas que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento deste município. Nenhum de nós faz o novo. A gente age e é fruto, né, das experiências dos nossos antepassados. A indústria Mousse já foi casa de mais de 100 produtos fabricados aqui. Exportávamos para mais de 15 países ao redor do mundo. A indústria começou aqui em Manhumirim por meio de um refugiado de guerra, que foi meu avô, vindo do Líbano, fugindo da guerra, em busca de um lugar tranquilo para criar os filhos, formar uma família. Escolheu Manhumirim por cerca de 1926. Ele escolheu a cidade por ser um lugar tranquilo e bom para se morar e já ter familiares já estabelecidos aqui. Quando chegou, não tinha recursos para estabilizar a vida, começando tudo do zero. Ele era cientista, formado em engenharia mecânica, era físico, químico, e no auge do rádio, da televisão, ele sentiu a necessidade de criar algo novo que fosse revolucionário, sendo pioneiro na fabricação de ferro de solda, vulcanizador para câmara de ar de automóveis, entre outros produtos. A indústria começou de forma que a mão de obra era gigantesca, mas a matéria-prima para a fabricação dos mesmos era muito escassa. Era necessário buscar a maioria delas em São Paulo. Trazíamos a matéria-prima de lá, era fabricado os produtos aqui e uma grande venda retornava para São Paulo e os demais estados do país. Seguia também para muitos outros países. Hoje somos a terceira geração à frente da indústria, com inúmeras outras fabricações e inovações. E desde meados de 1930, gerou muitos empregos, sustentou famílias, sendo a indústria Mousse a primeira firma de produtos elétricos em todo o estado de Minas Gerais. Para mim, o centenário de Manhumirim foi também marcado pelo desenvolvimento da indústria no Brasil e no mundo. É de sonho e de pó. Manhumirim foi e sempre será uma terra de gente acolhedora, de fé inabalável e batalhadora. Cercada de montanhas, de café e de prosa boa, já superou o tempo e veja como ele voa. Hoje, com seus 100 anos, ainda é uma jovem comparada com o tempo de histórias vividas que temos para contar. Manhumirim, tu és o meu lar. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem